parece que Power Rangers realmente entrou numa nova fase. Depois da compra da franquia pela Hasbro, muitos fãs ficaram preocupados com o futuro dos Rangers. Mas podem ficar despreocupados porque Power Rangers Beast Morphers estreou nos Estados Unidos já, trazendo lutas espetaculares e uma trama que promete muitas reviravoltas. E um visual, eu considero esse visual mais legal. É um dos visuais mais legais, né? Vem diretamente do Go Busters, né? Sim. A gente achou que a gente nunca iria ver transformado em Power Rangers. Ironicamente falando, era a série mais propensa a virar Power Rangers. Os caras pularam, sei lá porquê, mas ainda bem que voltaram, né, Anderson? Voltaram atrás. Pô, graças a Hasbro que colocou juízo na cabeça da galera, né? E falou, mano, vamos fazer aí, cara. Tem uma série boa, o material é bom. A gente produz brinquedos mais legais ainda do que os da Bandai, cara. E os da Bandai na época que não tinham sido muito legais, né? Então eles foram legais, só que Go Busters não foi uma série que os brinquedos caíram no gosto das crianças, né? Fizeram óculos. Eles fizeram óculos, eles fizeram as armas, todos os equipamentos foram lançados. Só que a Hasbro pegou e já lançou uma linha de brinquedos nova aí, com o estilo dela e tal, um preço também mais acessível, os preços também mais acessíveis, pelo menos lá fora, tá? Deixa isso infelizmente a gente não sabe ainda, até a gravação desse programa eu entrei em contato com a Hasbro, não recebi a resposta ainda, mas assim que a gente tiver respostas de preços, quando que esses brinquedos vão ser lançados aqui, outras informações a gente compartilha com vocês. Sim. E é a primeira série, né, da Hasbro, de Power Rangers, com a Nel Saban. Não. É a primeira série da Hasbro, depois da era Nel Saban. Que foi depois da Disney, né? Foi Disney, a Saban recomprou o direito de Power Rangers, fez essas últimas séries que ninguém gostou. A última foi a Ninja Steel. Não caiu no gosto do público, foi bem mal. Sim. Aí depois a Hasbro adquiriu e aí o Beast Morphers é a primeira série sobre a direção 100% da Hasbro. Vou me ajudar aqui pela colinha aqui, mas a gente tem o Red, né, o vermelho, que é feito pelo Rory Travis. É o Devon. O Devon, que é um personagem principal. Sim, pode ser, é o Red, né? O Red é sempre, né? A gente tem o Jasmine Badualha, que é o Ravi. O Ravi que é o azul. É só nome legal, mano. É só nome legal. E a gente tem a Jaqueline Cislawski. Petkovic. Provavelmente é Cislawski. Mas aí, Jaqueline, você me ajuda. Se não tiver certo, você pode falar pra gente aí nos comentários se tá errado. Tá? É a Zoe. Que é a Zoe. Que é amarela. Amarela. Eu ia falar azul. Mas azul já foi. Não, já foi. Não, beleza. E aí começa com os três. Já mostraram quem que vai ser o Gold também, mas por enquanto deixa pra lá. É legal que a linha... Já mostrado quem? Já tá na série. É legal que a linha temporal da série, ela se passa no universo tradicional de Power Rangers. Né, com citações a Rita, inclusive, e outros inimigos. E outros Power Rangers de outras épocas. Eles falam dos Power Rangers também. Tá. É um mundo que eles conhecem, é um negócio legal isso aí, que é bacana, porque é um mundo que eles conhecem os Power Rangers existem, eles não fingem que os Power Rangers não existem. Até que quando os caras... já faz um tempo que é meio assim, certo? Na verdade não, porque as outras séries, os caras... eu me transformei, o que é isso? Agora vocês são Power Rangers. Nossa, Power Rangers! Eles tinham meio que uma identidade secreta. O Grid Morpher era tipo um negócio meio secreto, assim, eles tinham base secreta e tal. Não, agora é tudo público, sabe? Tipo, os caras sabem onde fica a base, onde fica os Power Rangers. O Grid Morpher tipo, é um negócio que os caras falam de uma tecnologia nova, inclusive da energia, né? O Morphex, que tipo, é a energia desse principal desse mundo, que é o Enetron no Go Busters. Ela é falada como uma energia revolucionária que vai ajudar o mundo todo e tal. Entendi. Então, assim, deixou de ser essa coisa secreta, né? E aí você tem o pai do Devon, do Vermelho, ele é o prefeito dessa cidade onde os caras estão fazendo isso. Ele fica muito preocupado porque é um negócio muito poderoso e pode ser usado pro bem e pro mal. E aí a diretora dessa organização fala assim, não se preocupa, a gente criou os Power Rangers usando essa energia, uma tecnologia de juntar os genes humanos com genes de animais e para defender o Morphex e tudo mais. E aí é o que eu falei, é bacana porque eles trazem toda essa bagagem. Apesar deles saberem onde fica o Morphex, onde fica a empresa, a identidade deles é secreta. Sim, né? normal. Eles não falam, tanto é que eles não deixam nem o prefeito ver quem que são os caras que vão virar os Power Rangers lá. Tá, né? entendi. Então continua secreto, eles vão ter que ainda se transformar escondido, ir atrás da luta de lixo lá e fazer o Morphin A musiquinha Time. mesmo, faz um tempo que eu não vejo Power Rangers. Tem um remix da música principal no segundo episódio. Da música Go Go Power Rangers, remixão dela rola lá. Mas não tem mais relógio. Sabe um negócio legal? Então, o reloginho. As lutas estão muito boas, cara. Então. E aí, toda vez que fala de luta aí e Power Rangers,
você já imagina que vai ter o Koichi Sakamoto ligado de algum jeito, né? E aí, assim, não tava, depois, antes do primeiro episódio, não tinha acreditado quem era o responsável, o diretor de lutas e tudo mais, a ação, nem nada. E aí eu falei, quem será que é esse cara? As lutas tão legais, né? Aí eu fui caçar depois do primeiro episódio, aí o IMDb, que é uma fonte super confiável de acreditar as pessoas e tudo mais, colocou uma pessoa chamada Akihiro Noguchi, acreditada na direção do primeiro episódio, junto com o Simon Bennett. Simon Bennett já é tradicional, ele já estava envolvido com Ninja Steel e tal, mas o Akihiro Noguchi, aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre ele. Ele é cofundador do Alpha Stunt Team, que é o time de dublês do Koichi Sakamoto. Então, assim, o Koichi Sakamoto não tá ligado diretamente à série, mas tá a equipe dele lá. A gente zoou que era amigo dele, que tava ali, que era próximo aí, ó. É real. É real. É bem real. Os caras estavam lá de algum jeito. Mas segura aí que daqui a pouco a gente volta pra falar mais um pouquinho de Power Rangers Beast Morphers. Não sai daí. Outros Super Sentai que poderiam virar Power Rangers. Chou Denshi Bioman. Beast Morphers usa tecnologia como tema central, e Bioman não só tem tecnologia, como uma boa ênfase em alienígenas. Por muito pouco, a série não se tornou Power Rangers, pois em 1986, Haim Saban chegou a produzir um piloto chamado apenas de Bioman, que na época não convenceu a televisão americana. Jojo Sentai Liveman. A saga do último Super Sentai da Era Showa também marcou a introdução dos veículos e robôs baseados em animais. Yusuke, Joe e Megumi, o trio de estudantes da academia, protagonizou uma das séries mais dramáticas da história dos guerreiros coloridos do Japão. A entrada de Tetsuya e Junichi para o time espelharia a tradição iniciada por Tomy em Power Rangers. Hikonin Sentai Akiba Ranger. Será que um Super Sentai não oficial conseguiria se transformar em Power Rangers oficiais? Akiba Ranger fez paródia com o universo do Super Sentai e não perdoou nem mesmo suas adaptações americanas. Se isso se tornasse realidade, até mesmo Bulk School poderia ter sua chance. E estamos de volta para falar mais de Power Rangers Beast Morphers. E Anderson, tem uma pergunta diretamente para você. O que fez Power Rangers mudar no passado? Tá de volta? Cara, sim. Sim. Eu fui hate de Power Rangers por muito tempo, porque primeiro eu achava que Power Rangers não deveria existir, porque tirava da gente... É um nível a mais, né? É por isso que você é um hater man, cara. Ele tirava da gente, na época, a possibilidade de ver o material original, cara. Então, assim, a gente não conseguiu ver, por exemplo, Zyuranger e outros Super Sentais, porque Power Ranger, a Saban, na época, tinha adquirido os direitos e né, então o resto do mundo. E aí a gente não conseguia ver. E aí você viu um trabalho que, assim, de adaptação nas primeiras séries de Power Rangers ali, que eles mataram o Zyuranger, o Dairanger e algumas outras, certo? Kakuranger, que não era legal. Não. Até quando eles começaram a fazer o trabalho ali no Turbo, que eles começaram a criar histórias originais e filmar cenas 100% originais. E criar uma história totalmente focada para Power Rangers. E isso começou a andar um pouquinho mais com elementos depois no Lightspeed Rescue, teve no Galáxia Perdida e tudo mais. E esses elementos foram que fizeram a diferença. Tanto é que Power Rangers Galáxia Perdida é um dos meus favoritos porque eles pegaram os elementos de Gingama e criaram uma história todas deles. Né? 100% deles, sabe? Sabes Quasar, você tinha a base espacial voando pela galáxia e tal. Apesar da semelhança, eu acho que o Time Force também, né? O Time Force também teve uma história... O RPM, todos esses tinham histórias... Força do Tempo. Né? Eles filmavam lutas deles e tudo mais. E aí, quando você assiste o primeiro episódio do Beast Morphers, você vê que eles usaram muito pouca coisa do... Tanto o primeiro quanto o segundo episódio, né? Eles usaram muita pouca coisa do original, cara. Eles criaram uma história própria, os personagens têm as diferenças deles em relação aos personagens do Go Buster. Se você pegar... o Go Buster é literalmente uma força da polícia que, né, com pessoas treinadas para serem policiais e tudo mais, com regras que, tipo, no Power Rangers eles já não respeitam quase nada disso, apesar deles estarem ali dentro de uma força e tudo mais. E também mas é uma força privada, né? Você vê que, tipo, tanto é que eles convidam o prefeito pra visitar, tá ligado? Tem diferenças, é meio que uma empresa privada ali que tá desenvolvendo energia e tá desenvolvendo gente. E outra coisa que eu gostei bastante que eles modificaram, mas que era uma coisa que eu não queria que tivesse ido pra Power Rangers, é a fraqueza dos personagens. No Go Buster, os personagens têm fraquezas específicas, que são horríveis. O Red, quando ele vê uma galinha, ele trava. Toda vez que ele vê um frango ali, uma galinha, ele vê uma galinha e fica travado por meia hora. Vivo. Não importa. Qualquer coisa, mesmo foto, qualquer coisa. Se alguém chegar com uma foto e mostrar pra ele, ele trava. Ele trava. Meu Deus.
O Blue, ele sobrecarrega. À medida que ele faz muita força, ele sobrecarrega, ele superaquece. Ele é o gorila, né? E a Elon, ela fica comendo doce o tempo todo, porque o açúcar dela desce muito rápido. A glicose do corpo dela, desaparece. E ela fica fraca. E aí, no Power Rangers, eles colocaram essas fraquezas. Eu esperava que eles não fossem colocar, mas eles colocaram. São as mesmas? Não são as mesmas. São melhores. O Red... Então, cara, o Red, quando vê um cachorro, ele trava. Cachorro, que é pior ainda. Porque, você entende, uma galinha não vai aparecer em qualquer lugar no Japão, né? Mas agora, então, um cachorro nos Estados Unidos, um cachorro... O Blue é igual, ele sobrecarrega, é igualzinho. E a Elon trocaram... Ela necessita comer cenoura, por causa do DNA dela ligado com o DNA de coelho. Aí ela vive na cenourinha. Ok, mais saudável. Mais saudável para as crianças. Mais saudável para as crianças. Todas as crianças vão querer comer cenoura, você vai ver. E os inimigos também, né? Mudaram bastante também, né? Os inimigos mudaram bastante. A Escape não volta, né? Não, então, porque... Não, então, a Escape ela vai aparecer, só que modo monstro, né? Quando aparecer, é igual o Enter. O Enter, ele aparece já na versão Blaze, que é a terceira forma dele. Nossa, os caras já queimaram no começo. Já queimaram, a terceira forma dele. Porque inicialmente, no Power Rangers, o vermelho e a amarela seriam outros dois atores. Eles tinham, na história, eram duas outras pessoas. Só que acontece várias coisas do primeiro capítulo, que acaba virando o Devon e a Zoe. O acaba se infiltrando e ele coloca um vírus e ele transforma os dois personagens em avatares dele, né? Aí acaba virando... Um amarelo, um vermelho do mal e uma amarela do mal. Que é a Roxy e o Blaze. E o Blaze, exatamente. E aí que é a versão que a gente tá falando que talvez apareça a versão monstro lá depois. Da Escape, porque a Escape não apareceu ainda. Pobre Escape. Aí, ó. Na verdade, não. Imagina na verdade, ela tava besteira. A Escape apareceu. Ela é a Roxy e a versão amarelinha, só que é a versão monstro. E o Blaze é a versão do Enter já na terceira forma. Já pensou se a Misaki faz uma participação especial? Ela tava aprendendo inglês quando ela veio aqui pro Anime Friends. Nossa. Aí, ó, aparece lá. Eu já ia gostar mais ainda da série. Hi, Haterman! Manda um beijinho pra você lá. E o azul, em teoria, o azul da série normal, ele deveria ser o corpo monstro do Enter, né? Só que ele é salvo antes e tal, e aí acaba sendo o Blaze. Expectativas boas, então. Então vai ser o rolê da hora. Assim, tá bem legal. A adaptação tá muito boa. Eu fiquei com vontade de ver, assim. Tipo, faz tempo que eu não vejo um Power Rangers. Mas e você aí de casa, já conferiu o Power Rangers Beast Morphers? O que você achou? Deixa pra gente nos comentários do nosso canal no YouTube, a gente quer saber de você, o que vocês estão achando da série até agora, o que vocês esperam da série pro futuro. E já tem uma segunda temporada confirmada. Aí, ó, pronto. Olha aí. Sucesso. Não esqueça de seguir o Senpai TV também nas redes sociais. Se você não assinou o canal ainda, assine para ficar por dentro de tudo. Por hoje é só e até o próximo programa.